ser ouvinte, né? Eu prefiro ser ouvinte. Eu fiz uma pesquisa sobre montes e montanhas, não achando que eu ia falar, que outra pessoa falaria. Sábado passado, falei para a Isabel, olha, Isabel, tá tudo pronto. Ela falou, amei, irmã, sábado você pode falar comigo. Eu não gosto de falar. Quando eu fazia seminários na escola, eu preparava todo o seminário e outras pessoas falavam. Mas, já que me foi incumbida essa missão, não vou fazer como o Jonas, né? Não vou fugir. Vamos lá. Eu vou falar sobre as curiosidades bíblicas, sobre as montanhas e os montes, né? Eram todas as pessoas que se encontraram com Deus, geralmente foi em montes ou montanhas, né? As grandes montanhas aparecem nos textos bíblicos frequentemente como os locais onde homens se encontraram com Deus. Abraão subiu ao monte chamado Moriá. Moriá é sinônimo de sacrifício e abnegação. Nesse monte, o patriarca Abraão passou sua maior prova espiritual. Cadê o nosso slide? Essa é a minha sogrinha. Olha. Primeiro slide. Isso, muito bem, né? Depois do trabalho, né? 1000 anos após a era patriarcal, Salomão construiu o templo nessa elevação. Nabucodonosor, em 517, destruiu o templo e foi reconstruído no tempo de Esdras e Neemias. Foi novamente destruída pelo general Tito nos anos 70 de nossa era. Atualmente, sobre esse monte encontra-se a Mesquita de Omar e é um dos lugares mais sagrados para os muçulmanos. Tudo aconteceu no Monte Moriá. Monte Sinai. Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Nesse mesmo monte, Elias fugiu quando foi jurado de morte por Jezabel. Sei o que eu falo. Foi lá esquecer os visuais, né? Em uma das cavernas desse mesmo monte, Deus se manifestou a Elias. Jerusalém está construída também neste monte, no Monte Sinai. Mais alto no Monte Moriá, Elias teve um confronto com os adoradores de Baal no Monte Carmelo. Monte Ararat, lugar onde, segundo a Bíblia, repousou a Arca de Noé. Após o fim do dilúvio, ponto culminante da Turquia, o monte fica perto das fronteiras do país com Irã e Armênia. O ponto mais alto fica a 5.175 metros do mar. Monte das Oliveiras, onde Jesus passou um momento de agonia após sua última ceia e onde foi preso. O Gólgota, Monte Caveira, local onde Jesus foi crucificado. Esse monte tem esse nome pela forma que ele tem. A sombra faz a figura semelhante a um rosto. Mas a referência à montanha como local de encontro com a divindade não é exclusiva do mundo bíblico. Os mesopotâmios que viviam em terras planas construíram montanhas artificiais, os zigurats, para estabelecer nelas os templos de seus deuses. O maior exemplo disso é a famosa Acrópole em Atenas. Na cultura africana, a montanha é um lugar sagrado, um mundo oculto onde reside o sagrado. Bom, em tudo isso há uma constatação cultural a respeito do comportamento humano muito peculiar e curioso. Tão curioso que muitas vezes se manifesta dentro das igrejas modernas. Muitos de vocês, eu mesmo, a antiga igreja que eu frequentava, as pessoas tinham costume de ir aos montes, né, para fazer orações, encontrar-se com Deus, lá eles achavam que estariam mais próximos de Deus. São fatores que simbolicamente têm seu valor humano como expressão de fé. Agora, se você crê que vai lá na montanha para encontrar a Deus e essa realização se dará exclusivamente pelo fato de estar naquele lugar e não em outro, aí você não estará sendo simbólico, estará sendo como os esotéricos, né? Não devemos imaginar que só se nós formos a este lugar, a uma montanha, a um monte para orar, estaremos encontrando com Deus. Né? Nós encontramos com Deus em nossas casas, né? Às vezes no ônibus, né, em pensamentos, estamos falando com Deus. Né? Hoje em dia não precisa mais. Naquela época era uma questão assim, cultural, né? Que simbolizava que lá no alto você
você estaria mais próximo da divindade. Hoje em dia não, hoje em dia o nosso monte, né, está próximo de Deus, né? Lembrei do hino que fala que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, que possamos estar aos pés do Salvador. E não imaginar que nós estamos lá em Jerusalém, lá no Monte Sinai, né? E nós vamos encontrar com Deus. Deus está bem próximo de nós. Esta é a minha cidade.